lidar ou com medo, ou com prazer, ou com dor, ou com alegria, o que é que tiver, o que é isso que ela quer para a vida dela. Tu podes escolher estar a trabalhar imensas horas e seres uma mulher com um perfil muito mais profissional em vez de seres mãe. E isso não põe em causa o teu valor, é algo que nos ajuda a conectar da forma como nós queremos estar neste mundo. Falta de energia, constantemente com náuseas, do tipo sem vontade de fazer nada. E depois entram naquela luta, não é? A resistência de eu devia estar a fazer, eu devia estar a trabalhar, eu devia estar a acontecer, eu devia não sei o quê, que temos muito mais incomuns umas com as outras. Olá, eu sou a Cátia Neves, de Bonus Daughter, e bem-vindos ao Espaço Seguro com a Cátia Pereira. Olá Cátia, como estás? Eu estou bem, e tu? Como é que tu estás, Cátia? Também estou muito bem. Olha, entusiasmadíssima para falar de como criar vínculo seguro durante a gravidez. Ótimo, perfeito. Eu também, estou super entusiasmada. Nós estamos super entusiasmadas as duas. Cátias entusiasmadas. Exatamente. Olha, sabes porque é que este tema para mim é muito importante e muito interessante? Porque eu estou todos os dias com grávidas e observo que esta coisa de criação de vínculo seguro é uma coisa que está muito distante na mente da grávida, porque há uma ideia de que se calhar a criação de vínculo seguro ou de ligação com o bebê só vai acontecer quando o bebê nasce. Né? Tu já trouxeste a proposta de que é antes de pensar em engravidar. E agora, para estas mães que já nos estão a ouvir e que estão grávidas, que coisas é como é que se vai criar este vínculo com o bebê? Que coisas é que podemos fazer? Sabes-me dizer, por exemplo, das grávidas que vêm ter contigo, quais são assim, tipo, as maiores questões? Ou seja, ou elas vêm ter contigo de uma questão mais funcional, mais emocional? Consegues identificar isso? As grávidas vêm sobretudo ter comigo numa ótica muito mais funcional. Muito mais funcional. Muito mais focadas naquilo que é preciso ter. E quando há transmissão de emoções, são relacionadas com o parto. Exatamente. É super engraçado isso, não é? Porque eu acho que vamos poder colocar aqui a ideia de que vínculo seguro durante a gravidez é quase como se tu estivesse a construir uma casinha, não é? Sim. E esta casinha vai ser super importante para o momento do parto, não é? Certo. Só que às vezes é isso, e como tu dizes muito bem, há um foco, há uma parte emocional e muitas vezes de medo associado ao momento do parto. E seria tão muito mais interessante perceber que se eu já estou a criar esse vínculo durante a gravidez, que esse vínculo vai ser um dos meios para me ajudar no parto eu estar bem, não é? Conectada comigo mesma, para que emocionalmente eu saiba lidar ou com medo, ou com o prazer, ou com a dor, ou com a alegria, o que é que tiver que vir. Mas como assim? Não estou a perceber. Não estás a perceber, exatamente. Eu acho que é assim, a ideia de nós criamos o vínculo durante a gravidez, não é só pelo momento da gravidez em si, que é super importante, porque é um momento de conexão, de conhecimento, até porque o bebê já está a receber muita informação, nomeadamente ao nível emocional, não é só nutrientes que ele está a receber da mãe, é também informação ao nível emocional que ele está a receber da mãe e também do próprio pai, portanto, de quem está muito, muito próximo. E o facto de muitas vezes nós não estarmos conectadas ou não estarmos a cuidar desse vínculo faz com que muita da informação que está a ser passada seja passada um pouco sem filtro, ok? Seja passada um pouco de forma inconsciente. Imagina, a nossa vida continua durante a gravidez. Certo. Tu não consegues prever se vai suceder-se algum acontecimento que vai mexer mais ou menos contigo, Claro. certo? Mas há acontecimentos com os quais tu consegues e sabes que tu tens escolha se estás a lidar com eles. Imagina o caso de mães que trabalham muito. Já trabalhavam muito durante a gravidez, mães assim. não é? E durante a gravidez, o seu convite é de criar vínculo e de criar um espaço seguro e de criar mais pausa, não é? E de criar outro tipo de ritmo para conexão, ok? Então, qual é que é o propósito de eu continuar a fazer exatamente a mesma coisa, que é eu continuar-me a sujeitar constantemente a ambientes de stress, de ansiedade, quando eu tenho escolha, não é, de poder não o fazer?
quando tu dizes que há um convite a outro ritmo, tu estás a dizer que há um convite a abrandar. Exatamente, há um convite a abrandar. Olha que palavras que eu li. Eu sei. Parece Sim. super fora conseguir fazer isso. Só que eu não tenho forma de dizer isto de outra forma. Porque a verdade é mesmo essa. É quase um wake-up call, é quase uma chamada de atenção para o que é que nós já estamos a fazer. Certo. Porque este momento da gravidez e este vínculo que nós estamos a criar, o impacto não é só na gravidez. O impacto é também nos primeiros meses e nos primeiros anos de vida da criança, do bebê, entendes? Então, se eu tenho uma gravidez mega agitada, super em stress, super ansiosa, se eu não tive a oportunidade de parar, abrandar e encontrar estratégias que ajudem-me a conectar comigo mesmo e com este bebê, posso vir a ter a surpresa, não é? De estar mais tarde a lidar com uma criança que tem dificuldade em saber gerir com as suas próprias coisas. Para além do mais, se este vínculo não estava criado durante a gravidez, significa que eu vou ter que criá-lo mais tarde. Mais cedo ou mais tarde este vínculo vai ter que ser criado. E se este vínculo estava muito mais inseguro ou muito mais ansioso durante a gravidez, é normal que se eu não for reparando o vínculo, como nós já falamos aqui também no outro episódio, é normal que eu depois me depare com alguns comportamentos que eu apelido de maus comportamentos, comportamentos desviantes da própria criança. Sim. E sinta muita dificuldade em saber lidar com as emoções que a criança está a ter. Entendes? A importância da criação deste vínculo durante a gravidez tem mesmo a ver com isso. É uma tomada de consciência das minhas emoções, é eu saber gerir e aprender a gerir como estar com essas emoções, é eu olhar para os meus limites e perceber qual é que é o meu ritmo, ok? E se este ritmo que eu estou a ter é um ritmo que é suportável para mim ou não, ok? É eu saber que não estou sozinha nesta jornada durante a gravidez, e aqui vai ser super importante também a comunicação, que nós também já falamos no episódio anterior, com o parceiro, portanto, com o companheiro, para que eu possa cada vez criar este vínculo. Este vínculo, lá está, é criado na família, não é? Não é só de mãe para bebê, mas é também na família. Eu estava-te a ouvir e percebo a questão do abrandar, do convite do abrandar, e também percebo, como acho que tu também percebes, que pode surgir a questão, várias questões, pelo menos eu estava a ouvir e estava a surgir várias questões, porque lido muito com mães atarefadas e com vidas de trabalho muito exigentes, e com horários bastante extensos e ambientes de stress. Ok, apareceu agora este desejo de ser mãe, se calhar não houve esta pergunta de qual é a intenção de ser mãe, mas aparecem outras questões de, então se eu tiver uma vida muito agitada, não deverei ser mãe? Ou, e se eu não, até que ponto há de facto capacidade de poder abrandar este ritmo sem uma pessoa ser despedida ou sem perder o emprego, porque depois também há questões de segurança. Eu sei disso e isso é uma grande preocupação por parte das mulheres, não é? Porque ou eu vou ficar sem a função que estava, eu lembro-me perfeitamente de vários casos de mulheres em posições de chefia, não é? E que quando voltavam à empresa essas posições já não estavam, e eu consigo compreender. Agora aqui é uma questão de escolha e de prioridades, o que é que eu quero, não é? Porque se eu trago uma criança ao mundo, não é? Eu estou a partir do princípio que é para estar na vida dela, e eu vejo muitas mães depois ressentidas, não é? Porque não aproveitaram os primeiros anos, não aproveitaram os primeiros meses, acabaram por não sofrer da licença de maternidade, e eu acho que nós, enquanto rede e enquanto mães, enquanto profissionais, nós precisamos de, com gentileza, de trazer à consciência do que é realmente importante e de perceber que se aquele trabalho está a ser assim tão exigente, não é? Ao ponto de a mulher estar tantas horas a trabalhar, será que é isso que ela quer para a vida dela? Ok? E fazer as escolhas, porque tu podes escolher estar a trabalhar imensas horas e seres uma mulher com um perfil muito mais profissional
em vez de seres mãe. E isso não põe em causa o teu valor. Certo, Entendes? certo. Mas a verdade é que se vem uma criança, se tu escolhes, não é, ser mãe, eu acho que é preciso estabelecer prioridades e fazer algumas cedências nesse sentido. Porque senão tu vais estar sempre neste ritmo alucinante. Quando é que tu vais mudar? Quando é que isso vai parar de acontecer? Eu percebo o que estás a dizer e volta-me também a questão de, nós também já falámos que a criação do espaço seguro é feito a três, não é? E o pai também não tem ou não este convite a abrandar? O pai também tem este convite a abrandar. É um convite diferente, ok? Mas é igualmente esse convite também a estar mais presente, a estar em mais conexão. Porque não é pelo facto do bebê estar a desenvolver-se na barriga da mãe que o pai, o companheiro, não tenha tanta também a intenção de vincular. Portanto, é super importante criarem momentos, não é? Cada vez mais. Eu acho que isso deveria ser a vida. Mas pronto, vamos falar da gravidez. Criar momentos a três, ou se houver mais filhos, pronto, com o resto da família, para que haja essa conexão, para que haja essa comunicação, para falar. Há pessoas que, por exemplo, não gostam. Sabes que às vezes é difícil dar estratégias nesta fase, porque há casais que não gostam de falar para a barriga, acham estranho. Ok, está tudo bem. Não tem que ser só isso que ajuda a criar o vínculo. Sim. Os casais que gostam podem fazer. Há casais que só o simples facto de pensarem no bebê e às vezes há casais que sonham ou que imaginam que estão a falar com o bebê. Isso também já está a criar o vínculo, sabes? Não tem tanto a ver com a presença física, entendes? É só o simples facto de me lembrar que, ok, nós estamos grávidos. Não é? Então, qual é que é o grande convite desta gravidez? Qual é que é o grande convite? Porque eu acho que, e tu como mãe, tu sabes que as crianças trazem-nos imensos convites, não é? E eu acho que a gravidez começa logo com um grande convite, que é que casa é que nós queremos construir todos, não é? Porque se há coisa que eu sinto que é muito importante ter este vínculo durante a gravidez, é porque mais cedo ou mais tarde, e até depois do momento do parto e do pós-parto, muitos das questões que não estavam tão bem resolvidas entre o casal manifestam-se. Entendes? Sim. Então ali é o momento, a gravidez é ali o momento perfeito para falarem sobre os medos, sobre os receios, sobre as dúvidas, sobre as diferenças ao nível de parentalidade, e isso já está a criar vínculo com o bebê. Porque tu estás a honrar a presença daquele bebê. Tu estás a reconhecer que ele já está ali, não é? Não é fácil fazê-lo nas 12 primeiras semanas, porque enquanto não há movimentações internas, digamos assim, e às vezes até aquela coisa de querer esperar pela ecografia para ter a certeza. Sim. Eu percebo que nessa altura não seja tão fácil, mas a partir daí, não é? É necessário. É uma coisa interessante que tu falaste, que eu, ou seja, à partida, pensaria que era algo de rejeitar. Que estavas aí a falar de partilhar os medos e os receios. Estava a pensar, para criar aqui um vínculo seguro, mas tu já me esclareceste outras vezes, só que acho interessante reforçar, para criar aqui um vínculo seguro é melhor não falar de receios, só falar de coisas boas, de coisas que, porque também estávamos a falar, afastar, como há um convite à mãe, de afastar a vida que tem com tanto stress, parece que há aqui uma coisa de evitar más emoções, mas não é isto que estás a falar. Não é isso que eu estou a falar. O convite a abrandar é para também ouvirmos as emoções. Exatamente, para ouvirmos as emoções, é reconhecermos a natureza das emoções. Sim. Porque há muitos pais que têm muito medo do momento do parto também, e durante a própria gravidez, e como não sabem muito bem o que é que se está a passar, porque não são eles que estão, não é, na fase gestacional, ficam sempre assim um bocadinho na dúvida do género, então, e agora? Não é? O que é que eu faço? Qual é que é aqui mesmo o meu papel? Como é que eu posso cuidar mais da minha família? Como é que eu posso ser um pai mais presente, não é? E o falar sobre isso abre um espaço para que tu conheças cada vez mais e que te aproximes, não é? Criando este espaço. Eu estou a perceber o que tu me estás a dizer e vejo que há aqui uma falta desta criação. E outra vez voltando, porque eu lido com pais muito funcionais, tanto as mães como os pais, numa ótica muito do que fazer, do que preparar, do que é que eu tenho que ir buscar, já falámos sobre isto.
que depois eles já partilharam imensas vezes comigo, estes pais estão grávidos, sempre a pensar, ok, então vou tirar um curso. Como se o curso fosse resolver a questão toda. É um passo, mas percebes? Vou tirar um curso, vou comprar as coisas, vou preparar o set, o cenário. E depois, quando o bebê nasce, eles quase que têm pânico de sair do hospital. Vêm em pânico porque, pronto, acham-se incapazes de colocar, ou seja, de cuidar daquele bebê de forma segura. Porque eles próprios não se sentem seguros, não é? Não falaram sobre as suas inseguranças, não falaram sobre aquilo que lhes traz mais segurança, e visitamos outra vez a questão da fragilidade também às vezes, não é? De, se eu for dizer à minha companheira que eu tenho medo do parto, o que é que ela vai achar sobre mim? E não deveria ser assim. Os homens também têm medo do parto? Claro. Sim. Nunca ouvi um homem a dizer que sério, medo do já parto. tive, já tive em consulta pais a dizer, mas eu tenho medo, somos muito humanos, nós temos muita coisa parecida, sabes? Eu acho que às vezes esta diferenciação entre géneros, homens e mulheres, às vezes separa-nos mais do que junta-nos. Certo, sabes? certo. Mas sim, eles também têm medo, eles também têm medo quando eles nascem, são muito pequeninos, como é que nós fazemos, não é? Sim. E lá está, é mais a aproximação, é mais o cuidar do espaço emocional, porque é como tu dizes, do tipo, depois ele nasce e agora? Tipo, não é? Há aqui uma zona de pânico. Os conhecimentos adquiridos varrem-se, andaram muito na ótica funcional, mas lá está, ela depois parece que se varre toda na altura que se lida com o bebê pela primeira vez. Porque talvez, como tu dizes, não houve cuidado de tratar do espaço seguro, do vínculo seguro. Como é que nós vamos comunicar um com o outro, quais são os sinais que vamos dar um ao outro quando precisamos. Olha, estou aqui, não é? Do tipo, como é que vamos colaborar um com o outro, como é que vamos dividir as tarefas pela aldeia, como assim se pode dizer, não é? A quem é que nós podemos recorrer, porque eu acho que uma família nunca deve estar isolada, no sentido, e eu vejo muito isso, e acho que é uma questão que nós precisamos, enquanto comunidade, de olhar, não é? Eu vejo muitas famílias muito isoladas, portanto, o casal e os filhos, e não têm mais apoios à volta. Exato. E às vezes não tem só a ver com distância física, também tem a ver com distância emocional. E depois isto sobrecarrega, porque é aquilo que tu dizes, depois é o trabalho, muito trabalho, depois é as exigências do trabalho, depois é a casa, e depois é a família. E isto só coloca aqui a questão de o que é prioritário naquele momento? O que é que eu quero? Como é que eu queria lembrar-me mais lá à frente? Como é que eu vivi estes momentos? Não é? Porque se eu vou me sentir mais lá à frente, eventualmente arrependida porque eu não usufruí da gravidez e dos primeiros anos de vida, porque eu estive muito dedicada ao trabalho, quantas mulheres, ao fim de tanto tempo, eu conheço N casos, são despedidas, mudam de empresa, acontece 30 por uma linha e depois olhas para trás e pensas, uau, eu dediquei tanto tempo. E os anos, não é, que estão a passar do bebê e da criança, tu não estás a acompanhar, tu não estás a ver. E isso não volta atrás. Um trabalho, é só um trabalho. Isso que tu me estás a dizer faz-me lembrar uma coisa uma coisa que li há muito pouco tempo e que tu deves ter que é cíclico e vem de encontro àquilo que nós estamos a falar. Houve um estudo a tentar pensar na questão da felicidade e não felicidade e que foi medido que, por exemplo, as mulheres americanas tinham muito mais infelicidade no tempo que dedicavam, experienciavam mais infelicidade quando estavam com os filhos do que as mulheres europeias. Às vezes, aqui depois tentava-se explicar quais eram as diferenças, às vezes por questões de vida, de trabalho. Até porque eles não têm licença. Sim. Há questões, havia essa questão, mas depois também havia a questão contrária, que era alguma amostra, ou seja, das mulheres europeias que tinham carreira, mas quando estavam com os filhos, havia aquele espaço para estar, e nas mulheres americanas, como havia menos sistemas de suporte de creche e afins, e as mães tinham que andar a levar de um lado para o outro, isto causava mais infelicidade. Portanto, parece que há um equilíbrio a abrandar, né?
E de qualquer forma não estamos a falar do desistir completamente, porque Não, de todo. a carreira continua a ser algo que traz satisfação e felicidade. Se for esse o caso, há de haver casos que não. Sim, se for esse o caso, sim. Eu acho que é necessário encontrarmos, irmos encontrando, um equilíbrio entre as várias áreas que nós gostamos. Não é, não é só trabalho, não é só filhos, exatamente. não é só o companheiro. Exatamente. É um equilíbrio e às vezes temos só no trabalho, por exemplo. Às vezes é um preenchimento de um vazio que nós nem sequer estamos a tomar consciência disso, sabes? Às vezes refugiamos para o trabalho porque achamos que, ok, eu tenho que dar tudo e depois não nos apercebemos que estamos a perder a ligação com a família, porque isto acontece. Isto acontece muito. E por outro lado, às vezes estamos tão dedicadas à família porque também não nos sentimos satisfeitas profissionalmente e também não sabemos muito bem o que é que queremos. Então é um bocadinho o olhar para, ok... uma dança? É uma dança. Entre as esferas? É uma dança entre as esferas. É uma dança entre as esferas para eu conseguir ir buscar um pouco de todas as minhas necessidades espalhadas um bocadinho por todas as ilhas, não é? Por todas as aldeias. E eu acho que isso é fundamental nesta criação do vínculo. Porque a criação do vínculo, ali durante um período da gravidez, é o tu construires a tal casa, como eu estava a dizer no início, não é? É como é que eu quero viver esta nova fase da minha vida. Porque garantidamente é uma nova fase. Certo. Estava a pensar aqui nisto que estavas a dizer então é um convite a abrandar se a situação de partida for desequilibrada. E que muitas vezes é. Sim, muitas vezes é. Mas é se a situação de início, de partida para a gravidez, for uma situação desequilibrada. Exatamente. Uma situação de, ok, o emprego não está a satisfazer, ou então está a ocupar o espaço todo. A relação ocupa o espaço todo, ao ponto de eu não estar, sei lá, com amigos, ou ter mais férias. Tal e qual. É mesmo isso, Cátia. É um convite a reequilibrar. Exatamente. Não tem só o abrandar com o trabalho. Tem a ver com, é um convite a equilibrar as esferas para podermos dar um vínculo. Exatamente. E ensinarmos o bebê que vem que isto é uma questão de equilíbrio, é isto? É uma questão de equilíbrio, sim, porque aquilo que tu mais queres é ensinar ao bebê, não é? O que é estar neste mundo? Sim. Não é? E se nós pensarmos que o vínculo que nós estamos a criar durante a gravidez e durante toda a infância e juventude, etc., é um vínculo para as próximas gerações. Não é? Portanto, se eu estou a criar agora um vínculo seguro com o meu bebê, não é só porque é bom para mim e para ele, porque é ótimo, é maravilhoso, mas é também porque ele depois vai continuar a transmitir este vínculo para as gerações seguintes. E eu acho que essa ideia é tipo maravilhosa, não é? Tipo... Falaste aí uma coisa que é o que é estar neste mundo. Sim, o que é estar neste mundo. Alta pergunta, sim. Eu acho que se há coisa que o vínculo seguro me tem ajudado é aumentar a minha capacidade de flexibilidade e de resiliência para, independentemente do que é que vai acontecer, nós não sabemos, não é? Eu saber estar emocionalmente comigo, eu não me abandonar. E eu vejo muito isto a acontecer durante a gravidez, muitas mães ausentes do seu próprio corpo, muitas mães a não querer sentir as suas emoções, a abandonarem-se, o que faz com que não haja o tal vínculo, ou haja um vínculo mais inseguro, e depois o bebê quando nasce, vamos fazer aqui mega generalização de parênteses, isto tem que ser avaliado caso a caso, como é óbvio, mas o bebê sente-se muito ausente, não chora nada, por exemplo, há bebés que desistem completamente e não choram sequer. Há bebés que acabam por chorar imenso só para querer ter atenção, sabes? Há muitas questões e aqui o voltar a sentir com base segura, com ok, é isto que me dá suporte, com trabalho, com ajuda, com acompanhamento, seja o que for, é algo que nos ajuda a conectar da forma como nós queremos estar neste mundo. Percebes? Porque tu não consegues, não é? Nós tivemos a experiência deste ano, que está a ser um ano que ninguém eu estava à espera que viesse, não é? E nós não sabemos que isto vai dar uma mudança, não sabemos qual é que é, mas já está a começar a haver mudanças de formas de estar e de paradigmas e de sistema. Olha, o nosso podcast é resultado desta mudança. Exatamente.
Pá, e eu acho que essa flexibilidade, eu sentir-me segura com a minha insegurança, eu sentir-me confortável com o meu desconforto e tudo mais, eu acho que é isso que eu quero passar ao meu bebê. É ele saber e ter a força, não é? Para saber que, ok, se eu for um dia criticado, julgado ou se sofrer de bullying, como é que eu vou ter ferramentas para lidar com isto? Como é que eu vou ter ferramentas para cuidar de mim? E começa logo aqui na relação e no vínculo que eu estou a criar com ele. O ligar a si própria. Eu vejo, tu estavas a dizer que a mãe muitas vezes, a grávida, desliga-se emocionalmente do que se está a passar durante a gravidez. Às vezes esse desligar até acontece por algo muito externo, como o corpo. De repente o corpo começa a mudar e há ali uma... Eu não sei bem que palavra devo aplicar, mas quase como uma rejeição de imagem. Sim. Porque custa o ver a barriga a crescer, o ver de ganhar formas diferentes, que elas às vezes até referem como perder formas. Exatamente. Que não estão a perder, estão a ganhar umas formas diferentes. E essas questões, e depois como às tantas a identidade está tão colada à imagem do corpo, aquilo mexe imenso. E mexe muito com a autoestima. Muito com a autoestima. É aqui que se começa a manifestar as nossas fragilidades ao nível da autoestima, não é? Quando há uma grande mudança também ao nível da nossa imagem, isso impacta o nosso valor. Há uma ligação, sabes? Mas não deveria... Embora o conceito de autoestima também quando tenha... estás a falar de imagem, estás a falar de imagem exterior? Sim. Exterior. Quando há uma grande alteração de imagem exterior... Sim. E nós não temos uma autoestima saudável ou cuidada, começam a aparecer estas questões. Estas nossas fragilidades, esta nossa rejeição de eu não me quero ver mais ao espelho, eu estou a começar a ficar com outras formas que eu não gosto de saber lidar com elas e tu já não vais gostar de mim e agora como é que vai ser? E isto é mega desconfortável. E depois eu acho que nós enquanto mulheres temos um trabalho, não só nós mulheres, mas acho que a comunidade toda, mas eu acho que nós como mulheres podemos nos ajudar umas às outras, na medida em que há muitas vezes esta imagem de grávida perfeita, de que, não é? Sabes? De que o mundo é cor-de-rosa e a gravidez é maravilhosa. E nós precisamos de começar a falar mais sobre isso e a desconstruir isso e dizer que, olha, não é bem assim. Eu tenho tantas grávidas que dizem, pá, eu tenho tantas amigas que já passaram pela gravidez e que não me disseram que isto ia ser assim. Estás a perceber? Nós temos estes tabus, não é? Há muito foco da conversa que já falámos anteriormente do parto e contar as piores histórias, as histórias mais horríveis acerca do parto. Mas acho que na gravidez é o contrário. Não, na gravidez então, eu só engordei 7 kg e portanto parece que há ali uma competição de quem engordar menos é maior, ou então se perderam peso no início, então que isso é fantástico. E há ali um foco nos quilos. Que é uma característica muito masculina. A sério? Competição, não é? Sim, a competição é uma característica muito masculina, é tudo menos feminina. A feminina deveria ser muito mais de cuidar de mim, de eu perceber o que é que eu preciso, não é? De olhar para o meu corpo, de mimar o meu corpo, de olhar para as minhas emoções, de registar as minhas emoções, porque há tantas oscilações emocionais ao longo da gravidez que se a grávida não tiver suporte, não é? Se não tiver aquele continente para suportar aquilo que está a acontecer, é que ela depois pode ficar um pouco mais descompensada, não é? Porque as hormonas trazem mesmo muita destabilização. Ok? Então esta capacidade de dar este vínculo e de falar com o bebê, seja através de pensamento, seja escrevendo, seja pondo as mãos na barriga, a melhor forma é necessário para que, ok, eu sei que tu estás aí e eu também estou aqui e eu hoje não estou nos meus dias, não é? Mas essa coisa que tu estás a dizer da alteração hormonal é gigantesca, porque também, porque estávamos a falar, ok, a alteração do corpo, mas a alteração da pessoa também. Eu lembro-me de quando as vezes que eu estive grávida, que foram 2 vezes, eu ficava sempre, mas quem é esta pessoa que está aqui a surgir? Porque de repente, sei lá, ver um cão ser salvo no filme era razão para chorar copiosamente. Quem é esta pessoa que está dentro de mim?
a chorar por causa do cão. Exatamente. Sei lá, então se havia filmes com criancinhas, aquilo todo um dilúvio a acontecer. Tal e qual. Pronto, e normalmente não me acontecia chorar copiosamente a ver filmes, então ficava muito Sim. surpresa Uhum. com a pessoa que estava a surgir. Fora a questão do Yeah. esquecimento, que depois Yeah. parecia que havia uma dificuldade Sim. em estruturar Sim, tal e qual, tal e qual. pensamentos e em ter as coisas organizadas, e ficava Yeah. esquecida e ficava Sim. trocada. Porque como ficas mais confusa, não é? Não sabes Sim. muito bem o que é que se está a passar e depois como não te conectas com o teu corpo, não tens um sentido de presença, de enraizamento do aqui, do Certo. agora. Certo. Que às vezes há exercícios muito simples com isso, não é assim nada transcendental, mas que são necessários. Só que a tal dificuldade que tu falas de abrandar, ok, agora estou grávida, agora tenho que mudar um pouco a minha vida. Sim, foi uma escolha, certo? Não foi, ninguém foi obrigado a fazer. É super importante, é sempre mesmo muito, muito importante. Eu não sei se há estudos ou não que ligam, eu acho que já vi qualquer coisa sobre isso, não é? Mas que ligam a rapidez, digamos, das mães, o aceleramento das mães durante a gravidez. E depois, assim, tens crianças muito hiperativas hoje também, não é? Portanto, é super engraçado pensar, não no sentido de culpabilizar a mãe, já vou tirar aqui tipo um disclaimer, tipo, não é culpa da mãe, mas é se nós próprios não abrandamos, Sim, não é? sim. Como é que as crianças que rotuladas, que eu não gosto muito, Sim, de hiperativas... às vezes eu acho que o hiperativo é só... Não sei, fico a pensar, não sei, mega julgamento, não sei, mas fico a pensar que o hiperativo está, e aqui fugindo do hiper, do assunto, é que nós na nossa altura andávamos sempre a correr e a saltar e a fazer montes de... Pulávamos por tudo o que era sítio, cada minutinho de intervalo era para andar a brincar com pneus e saltar a corda e saltar elástico. Exatamente. Os miúdos... Sim, hoje não temos não tem essa vivacidade, não é? Essa disponibilidade e esse espaço também para acontecer, não é? Principalmente quem vive nas cidades, não existe tanto essa vontade. Mas sim, pode ser a junção das duas coisas. Também. Não, entendes, mas é uma questão de perceber que se está a manifestar mais nas crianças esta agitação, sim. não é? Provavelmente... Agitação, eu gosto mais do... não é? Esta agitação, sim. Nós também estamos agitados como adultos. Sim. E na gravidez, como há muita coisa que é incógnita e que acontece sem nós controlarmos, o bebê está a nascer naturalmente, nós não precisamos de pensar, agora nasce, não é? Não pensamos nisso. Portanto, nós não controlamos, isso dá medo, quer queiramos, quer não. Nós pouco falamos sobre o medo na gravidez, sobre o quanto nós sentimos-nos desconfortáveis por não saber o que é que está aqui a acontecer. Porque às vezes achamos que uma coisa é comum, mas afinal não é comum. Às vezes assustamos à mínima coisa, não é? E então estamos constantemente a recorrer à ajuda, a perguntar, mas isto é normal, isto não é normal. E eu acho que há aqui um papel muito importante de informação, não é? Sim. Ok, o que é mesmo importante? O importante é que tu conectes-te com o teu bebê. É só isso que é importante durante a gravidez. É claro que é importante, cuidar da alimentação, claro que exercício físico, tudo isso, mas a parte emocional vai ser muito importante. É quase um ginásio durante 9 meses, para que depois os meses a seguir sejam vividos com mais conexão e com mais presença. E esta coisa da conexão que tu estás a falar, emocional, que a mãe vai ter com ela própria, é inclusivamente um convite, porque às vezes... Eu não sei como é que as outras mães estão a ouvir e estão a pensar nisto, mas eu, muitas vezes, quando havia esta coisa da conexão emocional, imaginava-me eu numa montanha super zen, só com emoções positivas e floridas, e esta imagem era mesmo real, floridas, mas se calhar é um convite também para as emoções mais, ou seja, que nós achamos que são mais feias, de haver um espaço para falar delas. Exatamente. Porque, ou seja, se a mãe está a experienciar um desconforto com o corpo e eu não gosto nada disto, se calhar era interessante, em vez de eu não devia estar a sentir isto, eu não devia estar a sentir... E começamos a sentir culpa, começamos-nos a autocobrar. Sim, ou seja, há ali um julgamento, há ali uma culpa. Se calhar era interessante esta conversa de admissão, de aceitar que, olha, estou a sentir isto. Eu acho que tu conheces de certeza também várias, não é? Mas eu conheço também várias grávidas que os primeiros 3 meses são para esquecer. Falta de energia, constantemente com náuseas, do tipo sem vontade de fazer nada. E depois entram naquela luta,
não é? A resistência. A resistência de eu devia estar a fazer, eu devia estar a trabalhar, porque eu devia estar a acontecer, eu devia não sei o quê. Pá, e aqui, enquanto sociedade, nós temos, sociedade eu falo de nós, todos, não é? Nós temos muito a fazer sobre isso. Nós temos mesmo muito a fazer sobre isso, porque de facto não é suposto uma grávida que está a sentir necessidade de espaço e de tempo, não é? Que não é para toda a gente, não há grávidas que querem passar por isso, mas que sintam essa necessidade, que possam ficar e aproveitar aquele momento, sabes? Eu sei que para algumas grávidas estão a pensar, tipo, nunca na vida que eu vou ficar parada, nem sozinha, nem que seja o que for. Há questões laborais às vezes de... Exato. Ela vai trabalhar. Exatamente, exatamente. Só que há de tudo aqui um pouco, não é? Há de tudo aqui um pouco. Mas lá está, a questão emocional de eu estar com a minha emoção, de eu saber sentir a emoção, de eu saber acolher a minha emoção, permite-me também conexão maior, não é? E esta conexão maior permite-me evitar o autojulgamento, não é? A crítica, a culpa, não é? E lidar com aquilo que está. E eu acho que um dia, se nós tivéssemos a oportunidade de escrever todos os pensamentos de uma grávida, não é? Ou todas as emoções de uma grávida, nós vamos ver que temos muito mais em comum umas com as outras. Porque há mães que partilham coisas e dizem: eu não devia estar a dizer isto, que eu não consegui me sentir logo conectada com o meu bebê, porque eu tenho medo que ele goste, ou ele tem medo que ele não goste de mim, ou porque eu, quando olhei para o meu bebê, quando ele nasceu, eu nem sequer o reconheci, porque eu imaginava algo completamente diferente. E isto é mais eu imaginava que ia ter uma explosão e não, e não aconteceu. Eu não senti explosão nenhuma. E lá está. Cabe-nos a nós relativizar um pouco isto e perceber que o vínculo pode ser criado a qualquer momento, um vínculo seguro, e que de facto, se eu tenho essa oportunidade de o criar durante a gravidez, eu vou ter muito a ganhar com isso. E o meu bebê e a minha criança também vão ter muito a ganhar com isso, e a minha família também. Ao nível de desenvolvimento cognitivo, emocional, espiritual, físico, a todos os níveis, sabes? A forma como os neurónios, a ligação entre os neurónios vai sendo desenvolvida e construída, dá um maior sentido de segurança também à criança. Eu também significa que eu já me sinto mais segura, e eu acho que isso é super importante. Claro que é. Kátia, tu aqui, então nestes passos de criação de vínculo seguro com o bebê durante a gravidez, tiveste a falar que, se calhar um primeiro passo, quando há desequilíbrio na vida, que normalmente há, por N razões que vivemos hoje em dia, normalmente há ali um desequilíbrio da forma como dedicamos o nosso tempo, há um convite a abrandar, para repensar no equilíbrio que temos na nossa vida e se calhar criar uma dança entre as várias esferas. Este abrandar, vai haver aqui um convite, ao abrandar vou conseguir estar mais conectada às emoções que tenho e ao estar conectada às emoções que tenho, isso vai-me dar aprendizagens sobre como lidar e como dar os próximos passos. E nisto, na criação também de vínculo seguro com o companheiro. Tu falaste de uma coisa que eu acho que hoje já não temos tempo para falar, mas gostava imenso, se tu quiseres. Eu dou sempre escolha. Mas que falaste de uma coisa muito engraçada há um bocado, acerca de diferentes tipos de parentalidade. E eu fiquei, que diferentes tipos de parentalidade haverá por aí? E se calhar falávamos nisso no próximo podcast. Acho ótimo. Eu aceito esse teu convite. Obrigada.